Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa confiança nas promessas de Deus fortalece a fé, a esperança e a paciência. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se eu te perguntasse o que é confiança, o que você iria me responder? Quando eu confio em alguém, eu não costumo questionar. Quem confia, aceita sem pensar. Então, quando nós confiamos em Deus, nós não nos preocupamos com nada das coisas que Ele promete, porque nós sabemos que essas coisas vão acontecer. Mas como eu sei se eu não posso ver? Isso é a fé. E a fé vem por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo. Então a fé não nasce na nossa vontade, ela também não está em nós. Por isso que quando nós perdemos a confiança em alguém, nós não conseguimos mais ter uma relação direita com essa pessoa, porque nós sempre achamos que vamos ser enganados novamente. Só que Deus, Ele não tem essa característica que nós temos, que é o quê? Buscar apenas os próprios interesses. Então, quando uma pessoa ela nos engana, é por quê? Porque ela tinha um interesse contrário ao nosso. E às vezes a gente acha que porque a pessoa nos conhece ou porque nós fizemos algo, entre aspas, bom para essa pessoa, que ela tem uma dívida conosco. E não existe isso. Por quê? Porque nós vivemos baseado nas coisas que estão na nossa mente. E quem coloca as coisas na nossa mente? Ou é Deus ou é o diabo. Você acha que o diabo vai levar em consideração? A vontade do diabo é machucar as pessoas, é manipular os pensamentos dela, é iludir, é enganar. Ela não quer saber da verdade, ela quer saber apenas de mentiras. Ela tenta o tempo todo passar uma mensagem de que eu não sinto, eu não ligo e eu não estou nem aí. Então, todas as vezes que eu tento manipular a opinião do outro, é o diabo agindo dentro de mim. E nessa batalha espiritual, se nós não confiamos em Deus, nós não podemos confiar em mais ninguém. E esse é o sentimento que nós vivemos quando nós vivemos longe de Deus, desconfiando de todas as coisas, como se não existisse nada bom, é sempre pessimista, é sempre olhando as coisas procurando um culpado. E na nossa cabeça nós temos a razão de fazer desse jeito, sabe por quê? Porque nós aprendemos com os nossos erros. Se eu nunca fiz o certo e sempre fiz tudo errado, como que eu posso aprender com o meu erro? Não tem muito sentido essa frase. Se eu fiquei 20 anos fazendo tudo errado, é experiência? Não faz sentido. Se a gente vai lá em Romanos 4, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Quem está conversando conosco? Paulo. E por que Paulo entra nesses assuntos? Porque ele tinha que convencer as pessoas. Se a gente notar, a base do evangelho é o questionamento.
tem sempre alguém tentando demonstrar algum ponto ou questionando alguma coisa. Então, para os judeus daquela época, era necessário a circuncisão. Então, não podia se acreditar em Cristo sem fazer a circuncisão. E a mesma coisa que nós temos hoje. Não se pode acreditar em Cristo se você não frequentar a igreja, ou não estiver congregando em algum lugar, ou não estiver dizimando em algum lugar. É só isso. Não é você ter fé em Jesus, não. É você participar de instituições humanas. É você entrar em algo que muitas vezes já está corrompido. Que você entra dentro daquele lugar e o teu coração ele reclama, mas não, eu só tenho esse caminho. E Paulo ele vivia discutindo e provando através da palavra de Deus que essas pessoas estavam erradas. E a palavra ela serve para ser usada dessa forma, como exortação. Porque nós somos bons demais para querer criar regras, para delimitar a liberdade das pessoas e dizer isso pode, isso não pode. E quem diz até onde nós podemos ir é a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, porque cada pessoa tem um chamado. E não tem como eu colocar tudo dentro de uma caixinha e falar isso é certo ou isso é errado. É certo eu matar uma pessoa? Não, é errado. Mas Davi matou Golias. E aí? Como é que a gente vai justificar essas coisas? Se tiver dentro do propósito dessa pessoa, ela vai fazer o que Deus mandar. E acabou. Não sou eu que tenho que ficar aqui olhando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Eu sei que tem coisas que são cláusulas pétreas, coisas que são imutáveis e que não vai mudar. Que Deus é a verdade, que Jesus é o caminho, que Deus é o amor, que Deus é invisível, que nós não devemos fazer imagens nem de nada lá de cima, nem daqui de baixo, e que o nosso mediador entre Deus é Jesus. Isso são imutáveis, isso é inegociável. Agora, o que cada pessoa vai ter que passar, o que cada pessoa vai ter que viver, não sou eu que defino isso. Só que Abraão foi o primeiro que prestou atenção que existia um Deus. Hoje nós conseguimos entender Jesus através da palavra, mas imagina se Jesus falasse conosco e nós não tivéssemos a Bíblia para consultar, ou não tivesse outras pessoas para falar sobre, ou para partilhar essas experiências. É isso que Abraão viveu. Ninguém sabia o que era Deus, mas ele sentiu algo e ele conversava com esse algo. Abraão teve fé e esperança. Deus, quando falou com Abraão, ele disse, olha, você vai ter inúmeros descendentes que virão de você e da sua esposa. Só que a esposa dele não podia ter filho. E Deus não cumpriu essa promessa no primeiro dia. Olha, toma aqui. Tanto que eles começaram a se mexer. Pegaram a escrava que eles tinham, a Agar, e tiveram um filho com ela também, no lugar de Sará, que era onde era a promessa de Deus. Sabe, então quando nós tentamos resolver as coisas por nós mesmos e não temos paciência, sabe, nós queremos ver a bênção, não importa de onde ela venha, isso sempre traz maldição para a nossa vida. Porque se não for para estar com o Senhor naquele lugar, é melhor a gente não estar naquele lugar. Porque a ânsia de ter é tão grande que nós acabamos destruindo tudo aquilo que é real por uma ilusão. É sempre na imaginação que algo parece perfeito, mas quando aquilo acontece, você fala, meu, não tem nada a ver. É como você olha um doce numa padaria, ele parece lindo, bonito, brilhante, gostoso, e você come e fala, não é bom como eu pensei. Então Abraão, ele teve fé, e ele teve esperança, que é a capacidade de esperar sem sofrer, sem sentir a ansiedade. E a esperança não nasce nos meus motivos. Quando Deus ele promete as coisas, nós não temos a capacidade de fazer nada do que ele promete. Aquilo está tão distante da nossa vida. E Abraão estava distante. Olha o que a palavra fala. Mesmo quando não havia motivos para ter esperança. Então ele esperou mesmo sem ter motivo. Mesmo que aquilo não parecesse possível, mesmo que se você contasse para as pessoas e aquelas pessoas elas iriam rir de você. E a fé é justamente isso, é a comprovação que o impossível ele pode acontecer, mas não porque eu desejo, mas porque eu tenho um Deus que é misericórdia, porque eu tenho um Deus que ele me ama, um Deus que ele cuida de mim, um Deus que ele molda os meus pensamentos e o meu caráter.
tirando todo fingimento, tirando toda mentira e tirando tudo aquilo que não vem dele. Ele purifica o meu coração através do arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós criamos uma porta para que Deus possa entrar dentro da nossa vida. E eu já não quero mais viver aquela velha vida. E eu já não quero mais aqueles velhos hábitos ou aqueles velhos vícios. Eu quero viver o novo. Eu quero que a minha vida ela seja transformada pelo Senhor. E por ele ter esperança nessa promessa de Deus, olha o que Deus diz. E ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras Sagradas, os seus descendentes serão muitos. Parece uma maldade. A esposa dele era estéril, ela não podia ter filho. Como que uma voz que chega dentro dele começa a dizer coisas que são impossíveis de se cumprir? Porque a fé não é o possível. Se eu posso levantar, se eu posso trabalhar, se eu posso fazer, eu não preciso ficar esperando Deus me dar. Eu vou lá e faço. Porque tem gente que quer isso. Quer que o outro venha pedir perdão, quer que o outro venha reconhecer, quer que o outro faça. A vida é sobre nós. A salvação ela é individual. O que o outro faz é problema do outro, não é problema meu. A vida que eu posso cuidar é a minha. A expectativa que eu tenho que colocar é sobre mim. Quem precisa amar sou eu. Eu não preciso de nada de ninguém. Tudo que eu preciso está no Senhor. Então não adianta a gente querer ficar. Só que isso não é motivo para arrogância e nem para ingratidão. Porque quando alguém me ajuda, ninguém tem a obrigação de ajudar ninguém. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu irmão, nem ninguém. Você não merece nada. Você ajudou quem? Ai, mas eu ajudei as pessoas. Ajudou porque quis. Você ajudou o irmão na fé? Você ajudou quem merecia? Qual era a tua intenção quando você ajudou? Então, às vezes eu vejo pessoas que elas entram em relacionamentos com uma pessoa que é totalmente com a vida torta e problemática, e aí ela fala assim, não, eu vou ajudar, porque depois que ele superar essas coisas, ele vai ser o meu servo. Meu, é uma loucura, e aí a pessoa fica ali magoada e chateada. Ai, quando a pessoa não era nada, eu ajudei ele, agora que melhorou, saiu. É pra você ver. Pra você ver que às vezes as pessoas não estão com você porque elas te amam, mas porque elas não têm outra opção. Quando elas melhoram de vida, elas vão embora. Tem coisas que são duras da gente ouvir, são. Mas nós queremos amar pessoas sem Cristo e queremos o comportamento de Cristo, nós queremos a virtude de Cristo e nós queremos ter o valor de Cristo dentro de nós sem buscar o Senhor. Ah, por quê? Ah, porque eu acho que tem que ser, porque Deus é amor e eu não preciso fazer nada, não precisa ter renúncia. Não preciso deixar de ser pecador, eu nem sou pecador, tem gente pior do que eu. Sabe, é esse tipo de discurso que leva a gente pro buraco. Olha sempre o teu sentimento. Olha sempre a tua esperança. Você sofre por algo nessa vida? Se você pensa em algo, eu não casei, eu não tive filho, eu não tenho ninguém, eu tô com conta, eu não sei o que, e isso muda o estado do seu coração. Você sente alguma coisa? Falta esperança. Falta esperança. Você acha que Deus não pode mudar isso? Ou você acha que você precisa disso? Ou você acha que você seria feliz se tivesse isso? Eu seria. Quantas pessoas não têm filho? E são felizes? Quantas pessoas não são casadas e são felizes? Quantas pessoas não têm muito dinheiro e são felizes? Senta na porta de um psicólogo ou de um psiquiatra, vê se só não vai entrar pessoas para reclamar de pessoas. O tempo inteiro. Sempre existe uma solução mágica. E sabe qual é o problema? É que eu não tive um pai. Porque meu pai se separou da minha mãe que me criou. Porque aconteceu. Eu perdi o meu pai. Eu perdi a minha mãe. Porque eu fui criado pela minha avó. Porque eu fui adotado. E aí? O que mudou? Tem gente que teve tudo que você sonhou e continua sendo algo que não vale a pena. Porque o problema das pessoas não é como nós viemos no mundo, não é se alguém cuidou de mim, não é se eu conheço, porque na verdade nós estamos procurando facilidades. Nós achamos que os sentimentos que nós sentimos é pela ausência dessas coisas e não pela ausência de Deus. E por que Deus, quando Ele vem em mim, Ele supre tudo isso? A minha vida, antes de eu conhecer Jesus, era uma. Dentro de mim, porque fora era a mesma. O meu pai é o meu pai, a minha mãe é a minha mãe, os meus irmãos são os meus irmãos, o lugar que eu trabalhava era o lugar que eu trabalhava e continuava tudo. Só que aquilo que para mim não tinha valor nenhum, hoje vale tudo. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe de um jeito assim que eu não consigo explicar, mas isso não estava em mim.
Porque antes eu não olhava eles dessa forma. Eu não tinha esse sentimento por eles. Eu não tinha esse respeito por eles. E é porque eles são perfeitos? Não. Mas é porque são pessoas que eu posso olhar no olhar e eu sei que eles fariam tudo por mim. Então nós não temos que buscar a perfeição nas pessoas, mas o quanto elas estão dispostas a gastar tempo com a gente. Se a gente não permite se amar, como é que os outros podem amar a gente? Sabe, às vezes a gente pede a oportunidade de amar as pessoas que estão do nosso lado, porque na nossa cabeça vai vir um amor lá do sei da onde, vai vir da NASA, vai descer de ré no foguete. E vai vir mudar a minha vida e o meu coração, e não vai. E não vai. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não tinha motivo para acreditar em nada que Deus falava. Olha como ele se refere ao corpo. Meu corpo já está feito morto. Quando Deus chegou na minha vida, eu não tinha motivo nenhum para acreditar nele, porque era isso, era a minha vida, era um nada. Era um nada. Sabe que você acordar e muitas vezes está sentado ali pensando como que você ia tirar a tua própria vida? De não suportar as coisas? Cada poesia que eu escrevia, quando eu dizia que eu estava chorando, porque eu não relatava imaginação, eu escrevia os meus sentimentos, os meus pensamentos, e quanta coisa ruim por tanto tempo não viveu dentro de mim. Mas quando Jesus veio, ele deu um basta nisso tudo. Ou nós colocamos um basta na nossa vida, ou nós começamos a acreditar nas promessas de Deus. Porque o importante para Deus não era que se Abraão tinha um filho, mas se ele acreditava nele. Quando os anjos vieram dizer que ele teria um filho, a mulher dele riu. E eles perguntaram, por que você riu? Não, eu não ri. Não ri. E ela falou, eu velha desse jeito, como é que eu vou ter filho? Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pelo que nós acreditamos. E a crença está na nossa mente. Nós podemos sentir o que nós pensamos. Nos pensamentos de Abraão, ele viu que aquilo era possível. Mesmo que os teus olhos dissessem que não, o teu coração disse sim. Mesmo a fisiologia, mesmo tudo. Isso não quer dizer que ele dependia daquelas coisas, porque isso não partiu da vontade dele, mas partiu da promessa de Deus. Então não adianta eu chegar para Deus e falar, olha, toma o meu sonho, carregue, tome o meu sonho, faça acontecer. Não. Deus ele vai usar a doença, Deus ele vai usar a dificuldade, Deus ele vai usar tudo aquilo que hoje parece que não está a teu favor. E no final, o que vai ficar nessa vida? É o nosso legado. E é sobre isso. É sobre o nosso legado, é sobre o que nós fizemos para Deus. Ontem nós falamos de como Pedro deixou de ser um pescador para se tornar um pescador de homens. Antes ele pegava só aquilo que alimentava o corpo, ele começou a pegar aquilo que alimentava a alma. E a palavra é riquíssima em exemplos e em coisas. Então a nossa fé não pode enfraquecer nas circunstâncias. Primeiro, que eu não posso colocar um rosto. Segundo, que eu não posso colocar um tempo. Porque se eu sonhei coisas longe do Senhor, quando Deus chegar, Ele vai tirar tudo aquilo. Porque se não foi Ele quem te sustentou, foi o diabo. E a gente tem que ficar com isso muito claro. Nós também contamos como Pedro, entre ser a pedra fundamental da igreja e sai de perto de mim, Satanás, bastou apenas um pensamento e uma palavra. Se você não começar a vigiar, se você não começar a ler a palavra de Deus, ouvir os devocionais, os louvores e colocar a tua mente dentro de um lugar seguro, a tua casa ser um lugar de oração, vai ficar difícil eu poder te ajudar. Nem Deus pode te ajudar, porque se nós não confiamos nele, se nós não temos fé nele, se cada vez que uma coisa não sai do teu jeito você se desespera, aí não dá. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus por isso. Então, ao invés de me preocupar se vai acontecer ou não, se é ou não, eu tenho que me encher pelo poder de Deus. Eu não vou deixar o diabo ficar falando o que eu posso e o que eu não posso. Mas, acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Essa vida não é sobre a nossa vontade, essa vida não é sobre as nossas conquistas. Quando você estiver com o Senhor, você vai ver que está tudo bem, independente. Não precisa nada acontecer. E às vezes a gente consegue perceber que aquilo que a gente queria no passado, que parecia que era
insubstituível, a gente nota que às vezes não é esse o caminho. Às vezes pessoas que no passado poderiam parecer interessantíssimas, só que nós mudamos os nossos valores, nós não escolhemos mais pela aparência, mas escolhemos pelo coração. Então já não basta ser bonito, já não basta ser bem-sucedido. Se não tiver Cristo, eu não quero. Se não vier de Jesus, eu não quero. Se o Senhor não estiver conosco, eu não quero. Eu quero aquilo que vem de Deus, aquilo que tem sinônimo de eternidade. Se a gente continuar lá em Romanos 5, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor diz assim: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora que continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então Paulo, ele continua explicando nessa carta aos Romanos. Então ele já explicou que é por meio da fé que nós somos justificados. E existe algo muito maior, que é só Cristo que pode nos dar, que é a graça. Foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé. Você sente que a sua fé é pequena? Como que eu aumento a minha fé? É frequentando a igreja? Será que é orando de joelho? Será que é fazendo quaresma? Como que eu aumento a minha fé? Será que é trabalhando em alguma campanha, alguma coisa? Ou a fé vem por ouvir a palavra de Deus? Isso é bíblico. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais a minha fé aumenta, porque mais eu conheço ao Senhor, mais eu enxergo o meu pecado na palavra de Deus, mais eu me arrependo. E mais eu começo a ver os frutos do Espírito Santo. Então, como que eu recebo a graça de Deus? É pela fé. Esta vida na graça de Deus. Foi Cristo quem nos deu, por meio da fé, esta vida na graça de Deus. Devocional, 100% palavra de Deus. As músicas, 100% palavra de Deus. Com certeza, ambos vão ajudar a aumentar a tua fé. Mas nada vai ser igual à palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus. Você pode ficar 1 ano indo dentro da igreja, mas nada vai substituir você ficar 1 hora lendo a palavra de Deus. Porque o que você ouve de palavra dentro da igreja muitas vezes é 20 minutos. Nos louvores, então, se não tomar cuidado, você não está nem ouvindo palavras, você está ouvindo promessas de pessoas que não sabem nem o que estão cantando, que não parte na vontade de Deus, nem nos pensamentos de Deus e nem nada. Aquilo ali é só para você ficar ali emocionado. Você sente que Deus prometeu algo? Essas coisas se realizam na sua vida? Sempre olha para os teus sentimentos. Você está satisfeito? O que é graça? Graça é satisfação. Graça é satisfação. Uma pessoa que ela tem riqueza, mas ela não tem a graça de Deus, ela é gananciosa. Ela sempre vai ficar querendo mais. Uma pessoa que tem tudo, mas não tem a graça de Deus, ela vive como se não tivesse nada. Ela nunca está satisfeita. Por que uma pessoa, às vezes, ela ganha peso a mais, ela entra no sobrepeso? Porque ela não tem satisfação. Ela come e nunca está satisfeita. Por que uma pessoa ela se vicia? Porque ela usa tanta droga, ou ela bebe, ou ela fuma, de tal ponto que ela não tem satisfação. Então ela fica ali, complementando as coisas. Por que uma pessoa ela tem um relacionamento, ela atrai? Por que ela tem um relacionamento e procura muitas vezes medidas manuais para se ajudar? Porque ela não tem satisfação. E isso só vem com a graça de Deus. Você pode ter a tua vida, você pode conseguir tudo, só que você não vai ter satisfação. É como se você pudesse comer todas as comidas, mas nenhuma tivesse gosto. E isso nós ganhamos através da nossa fé. Por que eu tinha depressão? Porque eu não tinha satisfação na minha vida. Porque eu achava que a satisfação viria se acontecesse o que eu achava que tinha que acontecer. E nós gastamos tempo buscando a satisfação e descobrindo que não estamos satisfeitos. Descobrindo que aquilo não preenche o nosso coração e que aquilo não deu certo.
E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar na glória de Deus. Da onde vem a alegria? Da graça de Deus. Eu não sinto que nada precisa acontecer na minha vida, eu sinto que eu sou uma pessoa abençoada, eu sinto que eu tenho tudo o que eu preciso e eu sinto que eu não tenho mais aquele sentimento de busca. Já não precisa chegar ao cara perfeito, a mulher perfeita, a casa, o dinheiro, nada. O que tinha que chegar já chegou. O que tinha que acontecer já aconteceu dentro do meu coração. E eu sinto que eu estou esperando para viver na glória e na graça de Deus. Então, a graça hoje já é um gostinho do que nós vamos experimentar no céu. Qual vai ser o teu legado? Quem você está ajudando a chegar até Cristo? Se você acha que você não precisa ajudar ninguém, Deus pediu para amar, e amar é ajudar. E ajudar não é ajudar só dentro da nossa casa, não é só quem eu gosto, é ajudar todo mundo. Eu não sei o que cada um passa. A amargura que cada um entrega por outro, a palavra, a brincadeira, as coisas, cara, é o diabo que está se manifestando na vida do outro. Eu vou ficar olhando e vou ficar pegando pilha para essas pessoas, eu tenho que tentar ajudar. E é através do meu exemplo. Quem dá a paciência para nós é o Senhor. E por que nós sabemos esperar em Deus? Porque nós temos fé e porque nós estamos satisfeitos e porque a nossa vida não depende disso, a minha alegria não depende disso, a minha alegria depende do Senhor. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Então, às vezes, elas podem não estar da forma que nós gostaríamos ou da forma que nós imaginamos, mas eu não vou perder a esperança por causa disso. Então, Deus, Ele usa até o sofrimento. Eu olho a minha vida passada e o quanto que eu sofri. Cara, isso não foi em vão. Isso não foi nada, foi em vão. Porque o poder de Deus, ele se tornou ainda maior quando eu comparo a minha vida hoje com aquela vida que eu vivia, as coisas que eu pensava, as coisas que eu acreditava. E isso trouxe uma paciência a mim. Porque antes eu esperava a morte. Hoje eu espero o Senhor. Hoje eu espero acordar sempre antes para poder estar na presença de Deus. Hoje eu acordei às 3h15, que alegria. Porque eu sei que eu vou ter mais tempo para estar na presença de Deus, em silêncio, enquanto todos dormem. Ah, mas você coloca um despertador para isso? Não. E quando eu já acordo com um louvor na cabeça. E hoje estava cantando, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Jesus, ele precisa ter um espaço cada vez maior na nossa vida. E isso vai tirar todo o sofrimento de dentro de nós. E depois que nós sofremos e temos paciência com isso, nós vamos ter a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Você vê que são coisas que a gente não deseja, mas são coisas que a gente vive. Se hoje eu tenho o que tenho, é porque eu vivi, é porque eu gastei tempo, é porque eu acreditei, é porque eu busquei, é porque eu tentei. Quantas coisas na minha vida e quantos projetos Deus não colocou dentro do meu coração que eu fiquei ligado a pessoas, principalmente essas coisas de música, esperando que o outro tivesse num bom dia, que o outro tivesse um tempo, que o outro fizesse. E hoje, graças a Deus, nós temos liberdade. Liberdade de poder escrever baseado na palavra de Deus, sem se importar se vai ser sucesso ou não, se as pessoas vão gostar ou não. Mas que todos aqueles que ouvirem de todo o coração poderem receber algo do Senhor. É diferente quando a gente faz música para o mundo, para um bêbado cantar, para o nego, uma música para Deus que muda o nosso coração, que muda a nossa mente, que traz alívio. É gratificante, é gratificante. E eu não culpo as pessoas, porque se ela tivesse encontrado o Senhor, ela conseguiria entregar. Mas como a gente só busca a fama, como a gente só busca as coisas, só busca o sucesso, só busca ser reconhecido, só busca ser melhor do que os outros, o tempo vai passando e o corpo vai ficando como morto. E o que adiantou? O que deixou de legado? Não deixou nada. E esse é o ponto das coisas. Nós temos que deixar alguma coisa aqui. E essa esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. Da onde vem o amor? A esperança. O amor não é uma pessoa, o amor não é um abraço. Se isso fosse o amor, por que você teve tantos parceiros?
Por que nunca dá certo com ninguém? Por que nunca se sentiu bem? Por que continua se sentindo sozinho? Por que acha que amar é oferecer algo para alguém quando você não tem nem para você mesmo? E quando nós fazemos algo para os outros, é porque nós não precisamos receber nada de ninguém. Eu não estou trocando, eu estou dando. Eu não sinto que alguém pudesse vir me dar nada que fosse complementar. Eu já tenho o que eu preciso. O Senhor já colocou dentro de mim tudo o que eu preciso. Tudo, tudo, tudo. E Deus derramou o amor. E derramar é mostrar que é em abundância no nosso coração por meio de quem? Do Espírito Santo que Ele nos deu. No Antigo Testamento não tinha Espírito Santo. E nós temos. Obrigado, Senhor Jesus, por enviar o seu Espírito Santo, o Consolador. O Espírito que abre os nossos olhos, que nos ensina a orar, que nos dá sabedoria, que nos dá paz, amor, esperança, alegria, felicidade, autocontrole. O Espírito que nos ensina como é a transformação, o Espírito que nos converte à imagem e à semelhança do Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos nós, que o Senhor Ele possa tocar o seu coração, que você tenha confiança no Senhor. Se Deus te prometeu, depois que você se arrepender, e não baseado nas circunstâncias, não ora porque algo deu errado, não ora porque o problema apareceu, você deveria estar orando antes disso. Isso só foi algo para abrir os teus olhos. E nada melhor que abrir os nossos olhos espirituais, porque a vida não é sobre aqui. A vida é um reino que nós temos promessas do Senhor. Que você possa acordar na madrugada para orar para o Senhor, para buscar o Senhor. Que o Senhor acorde com louvores. Que você acorde agradecendo a Deus. Que você use a tua vida para que outras pessoas também possam conhecer a Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Seja fiel e carregue a sua cruz no ódio do mundo. Seja compaixão, enfrente o medo com coragem. Não fuja e não desista da sua missão. Encontrou no amor a sua verdade, no arrependimento a salvação. Descobriu em Cristo a liberdade e no Espírito a plena satisfação. Nós não somos da noite nem da escuridão. O Senhor não nos encontrará dormindo, mas acordados enquanto todos dormem, buscando sua presença na palavra, no louvor e em oração. Já não te chamo de serva, mas de filha, pois buscar minha presença na madrugada, me adorando em verdade e em espírito, me recebendo de toda alma e coração. Se ajoelha sem temer a condenação, perdoando como se foi, perdoando
Estejam sempre alegres. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Nós não somos da noite nem da escuridão. O Senhor não nos encontrará dormindo, mas acordados enquanto todos dormem, buscando sua presença em louvor e oração. Que a graça do nosso Senhor, que a graça